Olá, Mary, tudo Oi, bom? Larissa, tudo bem? Que Bom prazer falar com você enorme, assim. Nossa, prazer todo enorme meu, todo meu. agradecer a do Carlos ali de maneira, o ano passado não, ano Isso. retrasado de maneira presencial, com os pais, né, com a comunidade de Nossa, professores e foi ano agora retrasado. eu tô na Caramba, dúvida agora, passou. viu? Se foi ano passado ou retrasado, não sei, realmente não sei, mas tem 1 ou 2 anos aí, foi nessa época mesmo, final de abril, Verdade, início de maio. verdade. E foi muito gostoso, foi muito produtivo. E aí, quando Patrícia e Lívia me fizeram o convite, claro que eu estou sempre à disposição para estar com vocês, conversando sobre esse tema tão desafiador e importante para ajudar os pais, né, nesse Ó, momento. com certeza, a Lília está dizendo que foi ano passado mesmo que você esteve Então, aqui. então vai, tem 1 ano. Então, tá passando tão A rápido o gente tá, tempo. A É, gente fica confuso, né? Tem aquela não sabe se foi ano passado, se foi ano retrasado, se foi ontem, se foi a semana passada, tá isso. bem É. tumultuado mesmo, bem louco esse tempo. Larissa, a gente vai dar um pouquinho mais de tempo, né, para as pessoas irem chegando, são 6:02 só. Dá um pouquinho mais de Uhum, tempo para a claro. gente, né, ir começando. A gente vai organizando, eu vou assim que mais pessoas entrarem, eu vou orientar para que elas, de preferência, coloquem as perguntas nesse cartãozinho, né, que tem uma interrogação bem aí ao lado dos comentários, porque aí fica mais fácil para eu conseguir organizar aqui para o nosso debate. Porque se colocar nos comentários, vai subindo, subindo A e gente eu perde. perco, Uhum. tá bom? Larissa, mais um prazer enorme estar aqui com você, conversando, né, tentar falar um pouquinho a respeito aí desses acordos, né, que tem sido tão desafiador para as famílias, né, agora esse período deve, imagino, né, como que está sendo gerenciar casa, filhos, trabalho, a escola dos filhos que foi para dentro de casa também, né? Todos os outros contextos desse período agora realmente não é tão simples assim. É, tem sido uma prova de fogo. A gente tem conversado muito com os pais, conversado muito da maneira que a gente pode, de tentar abrir um espaço de escuta e de troca mesmo, de partilha, porque é o que a gente pode fazer agora, conversar, falar sobre essas Sim, questões, partilhar isso. experiências, partilhar angústias, para tentar, mesmo que em distanciamento, mas a gente é um ser social, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa do outro para sobreviver, para viver, para Aham. né, para se manter firme. Então, a gente realmente tem que abrir esses espaços, é muito positivo. Hoje, ainda mais no dia em comemoração ao Dia da Família, essa célula tão importante, tão fundamental, tão estruturante de todo ser humano. Então, é um prazer poder estar aqui falando neste dia, né, o Dia da família, sobre parentalidade, sobre criação de filho, ainda mais em tempo de isolamento social. Então, temos Isso. muito que E conversar, tantas, né? com certeza, e tantas famílias que estão precisando criar novas formas de convivência, Exato. É. né, que não existiam, que não eram necessárias, acordos que não eram necessários de existirem antes de tudo isso começar, e agora é tão importante que exista, né? E Sim. eu penso assim, Larissa, que até para a gente já, daqui a pouquinho a gente começar, ter a ideia realmente de que não existe fórmula fechada, né, compactada para esse momento. Ninguém viveu isso antes. Então a Isso. gente não tem como dizer, faça isso que vai dar certo, está tudo resolvido. Não, é um processo realmente de você parar, se perceber, escutar, observar, né? E aí as coisas vão começando a se construir. A gente precisa, Olha, primeiro momento, se conectar com a gente mesmo. Não tem outro jeito. É voltar a olhar para dentro. A gente foi obrigado, metaforicamente, a ficar dentro de casa, mas que é um tempo que tem nos feito ir para dentro de nós mesmos. Poder questionar a vida, perfeito. questionar os nossos valores, reorganizar a escala de prioridades na vida de cada um. Como você falou, cada um vai ter seu caminho. Não existe fórmula em situação como essa. Então, acho que é um momento, a gente pode encarar como um momento de oportunidade mesmo, para se reinventar, para rever, né, esses acordos, rever como é que a gente, de fato, está se posicionando diante da vida, porque a gente tem falado muito, o que a gente mais se queixava era a falta de tempo, que é um mal do século, né, o mal da Sim, civilização. verdade. E, de repente, a gente está Aham. com muito tempo, e a gente sente muita angústia pela falta de definição desse tempo, né, por um excesso de tempo, que nos traz também uma falta de oportunidade de liberdade, enfim. Então é tudo muito misturado, está tudo muito confuso para a gente.
E isso não deixa de ter um impacto emocional grande. E a maior saída, e a melhor saída para questões emocionais é falar sobre as coisas. Então, Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Não existe um outro caminho, né? Se a gente ficar simplesmente guardando, as coisas só se avolumam, pioram, né? E acaba virando uma bola de neve realmente depois. Deixa eu só perguntar aqui para o pessoal. Prontinho, deixa eu só organizar. Acho que a gente pode começar. Bom, entrou um pouquinho mais de pessoas agora. Acho que a gente começa. Vou só repetir a informação que eu dei ainda agora há pouco, gente. As perguntas que vocês quiserem fazer para a Larissa vai ser um bate-papo. Né? A gente vai conversando sobre algumas coisas. Se surgir alguma dúvida, vocês, por favor, só coloquem a dúvida de vocês nesse cartãozinho que está com a interrogação, que fica mais fácil para eu conseguir organizar. Ok? Bom, gente, a Larissa, muito obrigada pela presença. Larissa Machado, educadora parental em disciplina positiva, esteve conosco na escola ano passado, conversando um pouquinho a respeito da disciplina positiva. Nós na escola, inclusive, depois fizemos um grupo de estudo a respeito, discutimos várias coisas, né, inclusive como que utilizar dessa disciplina positiva dentro da escola, né, em sala de aula com os nossos alunos. Começamos a viver um pouco dessa experiência também. Né? A Larissa é mestre em psicologia educacional pela Unicamp, é pedagoga e está aqui conosco para agregar novamente. Bom, Larissa, para a gente começar, né, até como a gente já estava conversando um pouquinho a respeito, esse período agora as famílias têm enfrentado muitos desafios. Né? Isso é fato. Seja de ordem financeira, seja de ordem relacional. Então, dentro desses desafios no convívio familiar, como é que você percebe que essas pessoas elas podem conduzir esse ambiente, especialmente os pais, né, enquanto adultos da história, adultos da situação? Como que você vê essa questão das relações diante desses desafios que as famílias estão enfrentando? a gente está. Eu queria eu falei no início, mas entraram mais pessoas, novamente validar a minha gratidão, a Lilian, a pessoa de Patrícia, né, que me convidaram para estar aqui com vocês hoje nesse dia tão especial, que é o dia da família. Então, poder falar um pouco para as famílias da Educálise e famílias também que me seguem no meu perfil é muito gratificante. Sempre acho que o propósito de vida da gente é esse, é levar um pouquinho de sabedoria, de conhecimento, para poder trazer luz num desafio tão grande que é educar pessoas. Então, de fato, já é naturalmente desafiador você formar um ser humano, educar pessoas. É um desafio que a gente não tem receita, como você falou, a gente não tem um manual que se aplique a todas as famílias, com todos os filhos. Então, é um investimento que exige da gente uma reflexão, um investimento tremendo emocional, tremendo da nossa postura também como pessoa, né? Das nossas histórias passadas, como nós fomos criados. Então, não dá para ser pai e mãe se a gente não olhar para o filho que nós fomos. Não dá para ser pai e mãe se a gente não olhar para o pai e a mãe que nós tivemos. Então, é muito conteúdo subjetivo que emerge quando a gente se propõe a viver uma parentalidade. E aí a gente imaginar que tudo isso que já por si só é bastante desafiador, conflitivo, complexo, numa situação como essa de confinamento, onde as famílias estão todas dentro de casa, de maneira geral, tem aqueles que estão trabalhando, mas de maneira geral estão muito mais tempo nesse convívio diário, e que a tendência é aumentar os conflitos, justamente as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, mais angustiadas, nível de paciência menor, de tolerância menor, por todo esse contexto. Então, a tendência do cenário é ficar um cenário realmente muito difícil. E a gente tem que tentar olhar para isso com um olhar de realidade. Não dá para ter um olhar de poliana, tá tudo, é difícil mesmo, né? É desafiador mesmo. Agora, como a gente pode... E nem se sentir culpado, né, Larissa? Exato, Por de repente, ai meu Deus, eu não estou conseguindo harmonizar minha casa, eu não estou conseguindo resolver meus problemas, eu sou péssima mãe, eu sou um péssimo pai.
não é também se martirizar, né, com Porque, na relação a isso. verdade, o que você traz, Meire, é que a culpa, você fica paralisado, você fica ali rodando em círculo. A gente precisa olhar para esse sentimento, olhar para essa realidade com uma postura de foco na solução. É isso que nós temos agora. O que a gente pode fazer com isso? Sim. Acho que isso é uma forma é uma estratégia de olhar para a vida, né? Então, é uma premissa de eu tenho esse problema, isso é difícil para mim, não estou dando conta disso, o que é que eu posso fazer? A gente também tem um olhar de autonomia, né, de livre-arbítrio, de capacidade de transformar a realidade. Talvez eu não transforme o outro, mas eu posso transformar em um. Então, nesse contexto, os meninos, as crianças e os adolescentes vão estar, de fato, mais desafiadores, vão estar mais chateados, mais entediados. E eles também estão estressados, e estressados também. Eles também estão vivendo, né, na mesma situação que a gente. Não tem ninguém fora desse contexto, vivendo a experiência no lugar de especialista, falando sobre algo. Não, está todo mundo, inclusive nós duas aqui, estamos também vivendo a mesma coisa. Então, sabemos, né, do emocional. Então, o que a gente pode fazer enquanto adulto, enquanto pai e mãe? Rever realmente a nossa rotina. Né? Precisa, nesse momento, o tema é limites e acordos, então eu não posso ter a pretensão de seguir a mesma rotina e manter os mesmos acordos que tinha antes da quarentena agora. Porque o contexto mudou. Se a gente pensa como um princípio do que é lei e do que é justiça, ela nasce, né, historicamente e socialmente, na civilização, para regulamentar as relações sociais, para resolver problemas, para minimizar conflitos, para garantir a justiça. Então, esse é o papel, né, da ciência da justiça, né, da lei. Então, a gente estuda isso na escola, você falou na disciplina positiva da escola, tem a premissa de os combinados e as regras virem para gerenciar um relacionamento social mais justo, né? Mais harmônico, né? Enfim. Então, se a gente está vivendo enquanto família hoje, num contexto que é diferente, eu tenho que repensar esses acordos. Eu tenho que sentar, como a gente falou no início, o primeiro passo é conversar. Tem uma campanha da Todos para a Educação, não sei se você viu, que é Conversar é Bom, que é uma proposta de defender que as famílias conversem nesses momentos. Falem também das suas angústias como pai e mãe, o que está difícil, né, para esses filhos, o que está difícil para eles. Então, o primeiro passo diante de uma situação que está caótica é todos sentarem e poderem falar disso. O que é que está difícil para mim como mãe é assumir várias demandas profissional, tarefas da casa, dar conta da escola de vocês, dar conta do lazer de vocês dentro de casa, enfim. Vou falar um pouquinho de como eu estou me sentindo nesse contexto como mulher, como mãe, como esposa, para meus filhos. Claro que isso com uma idade a partir de que dá conta, lá, 6, 7 anos, né? Talvez 5 alguns. Antes que isso, claro que não dá para fazer dessa forma. Mas já dá com essa idade. E também ouvir cada um. O que está difícil para você, que é meu filho de 6 anos, para o meu que é adolescente? Só por si só fazer isso, para cada um se colocar nessa situação de olhar para a dificuldade e abrir para ouvir a dificuldade do outro, isso já abre um grande canal de conexão. Tá? E aí, a partir disso, repensar os acordos. Né? Porque não dá, sem querer lhe cortar assim, não dá para não ter acordo nesse momento. Isso é muito sério. Né? Tem famílias que estão extremamente perdidas, os meninos estão sem horário de nada, invertendo o dia pela noite. Tá? Isso aumenta a angústia, isso aumenta a ansiedade, isso desregula as funções vitais, que é sono, alimentação. Então, não dá para a gente não ter acordo. O cérebro vira uma bagunça, né? Fica tudo confuso aqui dentro. Exato. Dentro disso que você estava falando, eu me lembrei de uma conversa que eu estava tendo com a outra psicóloga da escola, né, com a Jéssica, e a gente falando um pouco, né, a respeito de como que estava esse momento agora para os alunos, né, de quanto deveria estar confuso. E aí, eu penso que nessas relações, Larissa, quando as coisas elas não são ditas, os acordos eles não são claros, não são diretos, acaba gerando uma expectativa da parte da outra pessoa. Assim, eu espero que você faça isso, porque na minha concepção já era natural você saber que você tinha que fazer isso. Exemplo, a louça do almoço. Eu espero que meu filho ou minha filha entenda que se eu trabalhei o dia todo, se eu fiz o almoço, ele deve saber que a louça é dele. Então, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, elas acabam também gerando conflitos dentro de casa e se avolumam de uma forma que já vão puxando outras coisas e outras coisas e vai minando as relações, né? E fica um ciclo vicioso. Quanto mais você está estressado, mais você briga, mais você se afasta do outro, mais o outro se sente não amado,
né, se sente incompreendido, mais fica reativo, e é um caminho realmente muito perigoso. E quem vai cortar esse ciclo não é o adolescente ou a criança, é o adulto se dando conta disso. E propondo uma intervenção nesta linha, que como eu digo, como orientação. O primeiro passo é reconhecer a realidade. Então, abrir mesmo, né, para uma reunião de família, que não precisa ser nada formal, mas vamos sentar aqui, chega junto. Né, e a gente poder falar sobre o que está acontecendo, falar sobre o que está bom, falar sobre o que está ruim. E aí, isso uma premissa é que todos podem se ajudar a buscar soluções juntos. E aí, eu acho que o primeiro passo é rever essa rotina. Porque quando a gente está falando de limites e acordos, não dá para não ter nenhum acordo, nem dá para ter limites e acordos rígidos como era antes. Então, qual é esse caminho do meio nesse momento? Que é o caminho do meio em todos os momentos da vida, né? Acho que o caminho do meio é o caminho da sabedoria, né? Entre o equilíbrio de você realmente ouvir o outro e considerar. Então, o que é que na sua família, né? Quem está assistindo aí, os pais da Educalis, o que é que você acha que é inegociável? Então, existem regras e leis que você não vai colocar em xeque para o filho topar ou ver se concorda ou não. Aquilo é negociável. E aí eu dou como exemplo a questão do respeito. Então, assim, a agressividade, né? As birras. É porque a birra você compreende ali, mas você não vai devolver, enquanto adulto, uma situação de hostilidade. Então, o que é negociável para a criança? Não vai negociar virar o dia pela noite. Isso é negociável. Você tem que dormir, né, de noite, horário de dormir. Agora, eu posso flexibilizar o horário de dormir, chegar um pouquinho mais tarde. Em vez de dormir 9, dia de aula, pode dormir 10h30. Não sei, estou dando exemplos. Mas eu não vou negociar, deixar meu filho no jogo ou no celular até 2, 3 da manhã. E tem adolescentes virando realmente de pela noite. Isso é negociável. Tem que ser firme enquanto pai e mãe, porque se eu for tolerante, eu estou sendo negligente. Estou expondo meu filho a um risco que ele não se dá conta hoje, mas eu me dou e eu tenho que ter a responsabilidade, né, ética e civil sobre esse sujeito. Ele precisa realmente ter alguém que cuide dele. Outra coisa negociável, né? A questão da alimentação, né? Então, não tem hora para tomar café, não tem hora para almoçar, não tem hora... A gente fala que são as leis que regem o bom funcionamento da vida. Respeito ao outro, né? Que a gente fala leis de educação, estudo e saúde. Tomar um remédio, né? Não vou tomar, não tem negociação. O resto todo desse guarda-chuva é possível se negociar a partir de cada idade que a gente tem. Né? Então, claramente, se eu não estou colocando em jogo a saúde do meu filho, a boa educação, o respeito, a questão, né, da reação agressiva, a gente não tolera aqui, e vou negociar todo o resto. Aí você traz uma questão que é a birra. Quer dizer, uma birra de uma criança pequena é aceitável, é tolerável, enquanto sentimento da criança. Então, eu tenho que entender que eu tenho um filho de 2, 3 anos, eu não vou esperar que ele aceite ou não. Ah, mãe, beleza, mãe, entendi. Obrigada. Não, ele vai se revoltar, ele vai ter uma ação É a forma reativa. de expressão dele. Exatamente. Né? É a maneira que ele tem. É uma forma de expressão, de eu entender. Eu entendi, filho, você ficou muito aborrecido quando a mamãe não deu chocolate para você, né? Eu te entendo, é muito chato a gente querer uma coisa e não poder. Mas eu tô cuidando de você e você não vai poder comer chocolate antes do almoço. Ponto. Eu vou tolerar o outro, eu vou ter uma atitude de respeito com esse outro. Agora eu tenho um acordo com ele que é a saúde dele. Eu não posso agradar meu filho para evitar uma birra, né? E dando o que ele quer, sabendo que o que ele quer nesse momento para ele é danoso. Isso é um ponto. Outro ponto é, ele precisa aprender autocontrole. Ele precisa aprender a lidar com suas frustrações. E se eu der o chocolate, eu estou matando tudo isso. Se eu digo a ele, eu entendo que é chato você querer uma coisa e não poder. Eu também sinto isso. Então, é reconhecimento, é empatia, mas é assim. Tem na vida coisa que a gente quer que a gente não pode. E ponto, sem muita falação, né? Sem muito lição de moral. É muito mais a gente realmente estar coerente com o que a gente pensa enquanto adulto, o que é negociável, o que é não negociável, e ter isso muito claro, porque a gente consegue ser mais objetiva com eles e eles conseguem prever mais as nossas reações. E fica mais fácil lidar com isso. Com certeza. E nessa questão da birra foi até a Marina que comentou aqui, colocou alguma coisa nos comentários a respeito disso, né? Nesse momento, imagino, né? A Marina falando, eu tenho um dia estressante, tantas coisas para fazer, ainda tem que lidar com a birra. Algumas vezes essa birra, inclusive, ela pode ser uma resposta que essa criança está te dando de que, poxa, eu quero uma atenção, eu quero também ter um espaço, eu quero também ter um lugar, e algumas vezes ela pode não saber comunicar isso. Então, se você, enquanto adulto, consegue ter uma comunicação clara, direta, respeitosa com essa criança, você também, com isso, vai ensiná-la a aprender a lidar com esses sentimentos, né? Uhum.
Além de que a tendência, Meire, é que eles fiquem mais birrentos por conta da limitação mesmo, né? Da questão de uma criança pequena que não pode descer por play, a gente fala muito isso. O que é mais indicado? Atividade de corpo, correr, gastar energia, subir, descer. E eles estão confinados. Então o corpo está ali contido. As reações devem, provavelmente, ser mais intempestivas, mais, né, potencializadas por conta disso. E a gente também está estressado. A gente também não está tolerando menos. Mas quem é que vai agir diferente? Não são eles, somos nós mesmos. A carga sobre a gente é enorme. Mas não tem saída, a gente escolheu ser pai e mãe. Então, nessa hora, respirar fundo, contar até 10, às vezes até 50, né? E aí tem uma intervenção, né? Mais condizente com isso. E diz, olha, tá difícil. Até a gente reconhecer nosso limite. Se afastar, se ele não está em risco nenhum, né? Tá lá no chão gritando, mamãe tá muito cansada, não tá conseguindo me ajudar agora. Vou pro meu quarto, quando você se acalmar, você pode ir atrás de mim, que a gente vai resolver esse problema. E sai, porque é melhor que eu saia do que eu fique lá e bata no meu filho, né? E perca a minha razão, depois me sinta culpada, né? Perca a paciência. Então, são essas estratégias. Se a gente não dá conta de fazer o ideal, faz o possível, mas que esse possível não fira a nossa convicção. De que agressão física, que desrespeito nunca é uma possibilidade. E quando a gente acaba se escorregando e tendo atitude nessa linha, que a gente possa reconhecer a nossa falha. Olha, perdi a cabeça, falei com você de um jeito que eu não concordo, né? Fiquei muito nervosa, então me desculpe. Pronto, tudo isso ensina aos filhos. Então é um momento que tudo isso está muito potente, está muito potencializado, porque eles estão juntos, nós estamos, eles não, né? Nós estamos juntos o tempo inteiro. Então, quanta oportunidade, se a gente tiver um pouquinho de equilíbrio interno, né? Investimento nesse autocuidado com a gente mesmo, para poder conseguir aproveitar essas situações de maneira construtiva. Eu penso que em nenhum outro momento, tanto os pais quanto os filhos, eles tiveram já a oportunidade de se observarem tanto. Isso. Né? Porque estão convivendo muito o tempo todo. Então, por mais que você fosse um pai, uma mãe presente na vida dos seus filhos, agora você é mais do que presente. Né? Você está ali o tempo todo junto. E eles nos observam muito o tempo todo. Então, se diante dessas situações você acaba tendo reações que não são adequadas para essa convivência, você acaba ensinando errado também, né? Ensinando errado a lidar com essas situações. E Larissa, como que lida com esses desafios, né? Com esses novos papéis que precisam ser assumidos, né? Você estava falando agora há pouco de que não é possível manter os mesmos acordos de antes. Alguns, claro, né? São inegociáveis, como você disse, é necessário, mas outros precisam, né? Mudar. Alguns papéis que esses integrantes dessa família não assumiam antes, eles estão tendo que assumir agora. E aí, como que lida com isso? Como que negocia, inclusive, também esses papéis? Como eu falei, a grande receita, se é que é alguma, é a questão da conversa, do diálogo. Né? É importante que a gente reveja, né? Se o contexto mudou, a gente precisa rever os cenários. E também os papéis, claramente. Porque se a gente vê, o mundo está... A quantidade de medida provisória que está surgindo para dar conta das leis trabalhistas, né? A lei das escolas, a gente está com mil exceções, né? Sendo validadas agora, a diminuição de carga horária, de dias letivos, revendo o calendário escolar, aula remota para menino que não era garantido antes, né? 4, 5 anos não era permitido, hoje está permitido. Então, uma série de regulamentações que surgem neste momento para se dar conta do que está sendo vivido. Isso no mundo também, na nossa casa. Não tem como ser diferente. Então, dentro de casa, se colocar, né, a pauta, eu acho que não tem como você reformular nada na vida se não for a partir de um diálogo franco, clarificador do que cada um precisa estar assumindo, até porque está pesando para algumas pessoas. Então, é muito melhor que uma mãe, que geralmente, falando de mãe, porque geralmente socialmente é sobre quem mais recai realmente as grandes demandas. Então, se uma mãe acha que é Mulher Maravilha, né? E não mostra sua fragilidade diante de tantos acúmulos e acha que tem que dar conta de tudo e não convoca as crianças, o esposo, para essa questão, ela também está sendo, né? De uma maneira, aceitando a situação. Então, vamos lá, senta aqui, tá demais para mim. E ela fica uma pessoa nervosa, ela fica uma pessoa estressada, ela fica uma pessoa intolerante, também com esses personagens que são o seu marido, seus filhos. Se ela redistribui isso, se ela coloca isso em pauta, e de maneira franca, de maneira cristalina, de maneira honesta, provavelmente os outros vão também ouvi-la e vão propor, né, soluções para isso. E redimensiona os acordos. Então, vamos fazer
uma negociação da organização de uma divisão aqui de tarefas de casa. Os meninos precisam aprender isso. Tem sido uma grande possibilidade, porque nosso país não tem essa cultura. Né? De maneira geral, nosso país não é um país que... A gente tem funcionário em casa, né? As pessoas trabalham fora, os meninos normalmente fazem uma cama, lavam um prato, mas dentro da rotina não é algo cultural, como é em outros países, que não tem esse funcionário. Então agora se instalou uma demanda real. Essas pessoas não estão em casa. Então a mãe que vai assumir tudo, né? Ou o pai que vai assumir tudo, como essas crianças podem participar disso? Porque além de toda a aprendizagem motora, né? Aprendizagem de habilidade socioemocional, de cooperação, de empatia, também tem um valor moral que é a ciência de comunidade. A gente precisa desenvolver muito na nossa sociedade. A gente não tem isso, a gente pensa só no nosso umbigo. Né? Pensar no outro para além de mim. Se eu não começar a vivenciar isso na minha casa, com a minha mãe e com meu pai, eu vou vivenciar onde? Então, a gente vê muito isso na escola. Ah, fulano, tem papel no chão. Vou pegar não foi eu que derrubei. Mas é sua sala. Você participa dela. Então, pega aí, vamos ver quem foi. Eu só faço aquilo que me cabe. Isso é falta de ciência de comunidade. Né? Pensar de maneira comunitária, no coletivo. Isso. E a família, Mary, é um coletivo. É o primeiro coletivo que a gente vive. Então, se a mãe abarca tudo, tá achando que é uma excelente mãe, que é amorosa, tudo isso ela é. Mas ela tá trazendo um dano para essa criança, para esses filhos, tremendo, que não pensar no outro. Isso. O que é que eu tô ensinando quando eu ajo isso, assim? Isso. Ah, você é chata. Ah, a menina fala, você me bota pra fazer um monte de coisa. Aí você, quando ele tá reclamando que você é chata, aí você fala, yes, eu tô sendo uma boa mãe. Porque eu tô incutindo em meu filho um senso de responsabilidade. Poxa, ele disse que eu sou chata, então eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo, porque eu tô propondo a ele coisas que são desafiadoras, mas que tá ensinando a ele a dar valor a essa tarefa, a saber que na vida a casa funciona, tá organizada, porque alguém tem esse trabalho todos os dias, que nem se dão conta disso. Então valoriza o trabalho do outro, né? Tem essa questão do senso de comunidade, né? De que ele também é importante, pertence a essa família. Uma criança que vivencia isso, provavelmente vai estar muito mais apta a levar esse sentimento e essa habilidade para a escola e depois para a vida dela. Perfeito. Agora, assim, Larissa, quando a Mirna fez um comentário que me fez pensar aqui uma outra coisa. A Mirna disse assim, não é fácil tentar negociar quando se tem um filho adulto e o outro entrando na adolescência. Essa questão da negociação, ela requer pelo menos duas coisas. O diálogo e você conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Ter uma empatia aí no que você está conversando, no que você está tentando negociar. Esses conflitos, eles acabam acontecendo muitas vezes porque ou não existe uma coisa ou não existe outra, né? Mary, você traz assim, que bom. Quem foi que perguntou isso? Você falou o nome da pessoa? Mirna. A Mirna, assim, Mirna, é muito preciosa essa colocação dela, porque, de fato, você pensar, já está adulto, não tem mais jeito. Né? Então é mais difícil a gente propor algumas coisas. Não é. O ser humano é mutável até o dia que está, né, na beira da morte, a gente pode mudar. Mas claro que o caminho de uma criança que foi, né, formada num ambiente de uma outra forma, vai estar muito mais aberta a cooperar, a ter empatia, porque já vivenciou isso. E esses valores morais, essas habilidades, não se ensina por lição de moral, ensina por vivência. Você pode falar o tempo inteiro aquilo ali como uma ladainha, mas se ele não vivenciar essa experiência, com os modelos que ele vivencia, né, com o modelo que ele tem em casa, na escola, ele não vai incorporar isso. Então, é uma aprendizagem que passa pela via da experiência, né, dos modelos. Então, quando ela traz isso, assim, é importante que a gente pense, que aí você traz no ponto da negociação. Não é só negociação, é como eu abordo isso. Então, é uma diferença enorme. E uma grande dica que a gente dá, que a gente aprende, é técnica de linguagem, a gente partir, nunca falar julgando o outro. Mas você, hein, não me ajuda em nada, você só pensa em você. Pronto, já fechou o diálogo. Quando a gente começa com você erro na certa, já fechou. Então, como dica, comecem, como eu falei antes, mas eu não expliquei teoricamente isso aí, comecem falando de você. A gente fala mensagem eu. Eu queria falar com vocês. Eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo sozinha, eu estou sem ter forças de fazer tudo. Quando é mágico, quando a gente começa a falar disso, é como se o outro se abrisse e algo tocasse, né? No que ele fala do sentimento, que não é na razão, é no sentimento, assim, de, poxa, minha mãe precisa de ajuda, precisa olhar para minha mãe. E muda.
Né? A gente vai com um tom de falar, isso não é uma técnica, precisa ser verdade também. Uma técnica precisa ser usada com verdade. Né? Quando a gente está ali disposto a falar de nós para convocar os outros, esse é um caminho muito positivo. Então, essa Não é pessoa, chantagem, né, Larissa? Não é chantagem emocional. Não é Exatamente, porque aí dizer, também olha, eu tô cansada e tudo, por favor, faça sua. Não é por aí, né? isso, exatamente, porque por mais que a gente use uma técnica ou outra, a pessoa sente qual é a nossa verdade. Então, mais do que a técnica, é pensar assim, o que é que eu tô precisando de verdade? E as pessoas que eu amo, que é meu filho adulto ou meu filho adolescente, precisam se sentir sensibilizados por isso que eu tô sentindo. E que jeito eu vou mostrar isso? Vai ser na primeira? Talvez não seja. Porque não tem esse costume, não tem essa cultura, precisa implementar um espaço de diálogo. Isso também pode levar um tempinho. Mas assim, é não desistir. Porque também se a gente não fizer esse investimento, não vai ter mudança. Não vai, ter não vai acionar as pessoas. Então é um passo de cada vez. Tá? Se eu estou me sentindo cansada, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou me sentindo cansada. E também ouvir as pessoas. Não pode ser só um diálogo onde eu fale. Então eu também preciso ouvir, estar aberta para ouvir e estar com coragem de ouvir. Porque na primeira coisa que a gente ouve, que a gente não gosta, a gente já também fica reativo. Então, para poder eu ser escutada, eu preciso também estar aprendendo a escutar o outro. Honestamente, genuinamente. Então, vamos ouvir o que eles têm que falar, né? Os adolescentes rasgam, né, lá críticas, né? Ouve tudo isso, e ouve com um ar curioso mesmo, faz perguntas curiosas, né? Mas por que você sente isso? Onde é que você acha que eu estou errando? Gente, é incrível. Quando a gente está aberta para ouvir, quantas coisas eles dizem pra gente, que a gente cai as fichas mesmo, que a gente não se dá conta quando a gente não está disposto a ouvir. E isso muda tudo completamente. Os conflitos tendem a diminuir, né? Por quê? Porque aumenta a conexão, aumenta a verdade, aumenta o espaço de expressar o que sente pela palavra e não pelos atos, pela rebeldia. Então, é de fato E uma de você, possibilidade. você se dá a oportunidade de conhecer de verdade o outro. Né? Não é só não ver os filhos apenas como aquelas pessoas ah, que você tem única e exclusivamente a responsabilidade de moldá-los. Não é isso. Mas é de torná-los humanos mesmo, né? De construí-los enquanto seres que têm uma sensibilidade, que têm seus sentimentos, que têm seus pensamentos, suas percepções. E olha, eles nos surpreendem muito quando a gente consegue estabelecer esse diálogo, né, mais Sim. aberto. Eles têm uma percepção muito, muito boa das coisas. A gente algumas vezes até subestima, né? Acha que eles Isso. não sabem de nada, que eles não entendem nada, né? Eu, E eu, que a gente é que está certo e acabou. não, eu ouço muito os pais, assim, uma das maiores queixas que eu tenho, né, no meu trabalho com pais de adolescente é que eles não me escutam. E aí a primeira pergunta que eu faço é: você escuta seus adolescentes? Porque o adolescente tem a tendência de se afastar, né? De viver. É natural que eles procurem mais os pares, que Sim, eles convivam mais no ciclo de amizade deles, aquela sim. idolatria pelo pai, pelo professor cai por terra, e isso é saudável, isso é assim mesmo, né? Isso é um indicativo de um bom desenvolvimento, quando ele está mais ligado aos pares, buscando sua identidade, repensando valores. Isso. E para se eles têm uma estrutura muito bem formada na primeira infância, eles voltam depois, né? Então, a tendência é que eles se afastem. E a gente está disposto a ir até o mundo deles, a se mostrar interessado pelas coisas que eles gostam, ou estar sempre na crítica, no julgamento. As músicas são diferentes, o jeito de se vestir é diferente, os interesses pelas séries são diferentes. Então, em vez de a gente chegar e ficar só na crítica, vai até lá, se interessa, pode ser um saco, mas se interesse para conhecer. Depois você faz seu julgamento, dá sua opinião, mas uma opinião daquilo que você de fato se apropriou minimamente. Quando você vai até lá, quando você está disposto a escutá-lo, quando você vai até o mundo desse filho adolescente, não tem erro, ele vai se abrir, nem que seja um pouquinho, para escutar você. Então, a primeira coisa, A quer ser Bruna, escutado? Escute. Comece você, como escute. adulta, a fazer algo diferente. Perfeito. Exatamente. A Bruna fez um comentário exatamente nesse sentido. Ela disse: quando fazemos a exposição do que sentimos, eles escutam de outra forma, se colocam no Exato. nosso lugar e ajudam com mais empatia. E eu penso que os pais agora estão tendo uma grande oportunidade de realmente conhecê-los, né? Conhecer os Isso. filhos, Porque né? estão De ali, saber né? de Eles saber o que eles continuam pensam. se relacionando mesmo socialmente, porque a rede social tem né, essa abertura mesmo, esse poder, eles se conectam o tempo inteiro. Mas a gente precisa também, né, abrir esse
né? Vai propor alguma coisa, propõe uma série que você gosta. Ah, minha mãe, que saco, muito dramático. Eu ouço aqui em casa, é muito dramático isso aí, tá? Você gosta de quê, então? Comédia, ou então anime. Aí eu, meu Deus, eu odeio anime, vamos lá, ver assistir anime. E você vai, e depois você descobre, poxa, anime tem tanto conteúdo interessante. Ah, você gostou? Sabe que eu gostei de diálogo interessante? Você começa a criar, né? Uma conexão, uma ligação. É seu parceiro de vida. Claro, muito obviamente, que sobre hierarquia, tá? Você pode ser muito amigo de seu filho, mas você não é um amiguinho de seu filho. Você é pai, você é mãe. Isso já tá claro. Isso se define numa posição de autoridade, que você vai ouvir, vai negociar, você vai dar chance dele falar a sugestão dele, mas a palavra final, né, dentro daquilo que, se ele sugerir algo que você julgue que não é positivo, a palavra final é do adulto. E aí você vai explicar a argumentação por quê, se não entender, porque sim. Então, a diferença da nossa geração para essa agora é que a gente explica. Não é porque eu falei sim, acabou. Não, porque tem uma argumentação. Eu tenho pelo que me preocupar. Mesmo que você não consiga entender ainda, isso existe. E eles conseguem entender. Mesmo que eles sejam reativos, quando tem argumentação, eles conseguem entender. E eles falam pro outro lá, pro tio, minha mãe tem razão, minha mãe... Né? Então, eles conseguem. Ele pode não dizer pra gente, mas eles conseguem. Eles não dão o braço a torcer, não. É muito fácil não, isso. Mas quando a gente faz esse movimento contrário, né, que a gente começa a se interessar, quando a gente começa a querer saber a respeito e emite opiniões, sempre de cara logo fazer a crítica, né? O exemplo do anime que você deu. Ah, isso é chato, isso é só besteira, você não te agrega em nada. Olha, assiste, tem que entender, né, a perspectiva dele. O Jonatas fez uma pergunta, mas o adolescente não é o ser que nunca ouve e sempre desafia? Sim, como a gente falou, isso é natural do adolescente, desafiar. A gente precisa entender isso um pouquinho. E não tomar pra gente o desafio, né? Como uma coisa pessoal. Saber que é natural daquela idade. Mas a gente pode favorecer essa escuta, como eu falei, ou diminuir essa resistência quando a gente também se coloca menos resistente ao mundo do adolescente. Porque a gente tem aquele senso comum, a aborrecência. A gente já vê o adolescente como, né, um ser estranho, né, um ser difícil. Esse olhar sobre essa fase já tem uma retração, já tem um distanciamento. Se a gente olha para essa fase com outros olhos, com encantamento, que é uma fase muito desafiadora para eles. Eles não são mais crianças, também não são adultos. Não são adultos. Né? Estão com um corpo todo diferente, sem se entender, com cheio de hormônio ali, né? Cheio de coisas acontecendo novas. Então, a gente viveu, a gente foi adolescente, a gente sabe o que é isso. Eles não sabem o que é ser adultos ainda. Então, a gente pode, sim, né, se aproximar, né, desse mundo deles, entendendo o que está acontecendo, até traduzindo para eles o que está acontecendo. Eles não entendem a oscilação de humor. Tem mães que ficam loucas. Gente, é natural, entenda. Ih, brinco assim, hoje tá jogo virado. Tchau, ó. Beijo, te amo. A gente se afasta. Então vira uma brincadeira, em vez de ser aquele negócio que horror, tá mal-humorado, tá reclamando de quê? Tem tudo, fica reclamando. Aí você também tá reativo. Então brinca, traz leveza para essas coisas, porque vai passar. E o que fica disso aí? É o vínculo construído, é sentir que é compreendido, é saber que tem um pai e a mãe ali em qualquer situação da vida, incondicionalmente. Isso dá muita segurança. A gente tá falando hoje, dia da família, né? Quem tem uma família feliz, eu digo assim, não é família romântica, mas é uma família que funciona, né? Com seus atritos. É a família do comercial de margarina, não, né? Exatamente. Todo mundo... Uma família que, né, se conecta. Isso. Uma família com seus problemas, com seus dilemas, mas que estão ali juntos, né? Se amam, se respeitam. Passa por qualquer tempestade. Passa, porque é ali que a gente encontra, né, nosso porto seguro. Então, vamos construir isso, porque a gente que pensou em ter um filho no mundo, né? Botar um filho no mundo, não tem como fazer isso se não tiver entrega. E é trabalhoso mesmo, né? É dia após dia. Bote aí 20 anos de investimento para a gente ver um adulto, né, lá na frente com uma condição daquilo que a gente sonhou, né? Uma pessoa realizada, uma pessoa ética, uma pessoa bem resolvida, com autocontrole. Depende da gente, sim. Depende do ambiente que a gente está oportunizando para esse filho viver as experiências que ele vai viver. Então, retomando assim, um pouco a questão dos acordos, por exemplo, estou muito preocupada hoje com a questão do celular, né, do videogame, nesse tempo de quarentena. Tem adolescente levando 12 horas, né? Acaba a aula, a questão de manhã, acaba a aula. Pela noite, assim. A gente tem que intervir. A gente pode negociar, olha, filho, você que gosta de ter conexão com seus amigos, mas 12 horas aqui em casa é inegociável, isso faz mal para você. E aí a gente busca artigo para fundamentar, eles acham besteira, mas estão vendo que não é na minha cabeça. Eu tenho toda uma pesquisa que me sustenta
que a minha proibição ali, o meu limite é cuidado, é zelo, é responsabilidade com esse filho. Então a gente vai negociar, não é 2 horas como era todo dia, em tempo de escola, não é 4, mas pode ser 5 horas, 2 de manhã, 2 de tarde, mas 10 horas acabou o videogame, 11 horas, não sei o que a família vai decidir. Mas precisa impor alguns limites, sim. Por mais que eu entenda, que eu ouça, tem horas que aquilo fica danoso e eu não posso abrir mão de agir, porque cai na negligência, né? Cai na permissividade danosa. Sim. E aí, se a gente consegue perceber a importância de fazer todos esses investimentos agora, ou na infância, ou na adolescência, nós vamos economizar, digamos assim, um problema maior lá na frente, né? Porque eles não ficam crianças e adolescentes para sempre, eles se tornam adultos, se tornam pessoas que vão conviver com outras pessoas, vão se relacionar com outras pessoas, e esses aprendizados, né, do que é até onde vai o meu direito, até onde fica o meu dever, ele vai para a vida adulta também, né, para as relações de trabalho, para as outras coisas. E aí não é à toa que a gente vê muito por aí adultos que acham que Isso. os outros têm, né, dever de fazer as coisas para mim, eu preciso receber as coisas, eu não Isso. tenho que fazer nada pelo outro. O senso de comunidade, né, que você É, falou ainda agora há pouco. porque aprende, a gente aprende, né, de maneira geral, o que é amar e ser amado para essas primeiras relações que a gente estabelece, que é pai e mãe, o cuidador da gente. Então, você tem uma mãe e um pai muito permissivo, que dá amor, que tudo cai do céu, que entrega as coisas prontas, que não desafia, enfim. Essa criança vai crescer achando que tudo chega na mão dela sem muito esforço, que ela quer, ela consegue, porque chega mesmo, né? Que o amor é o amor 100%, ela é amada fazendo coisas legais ou não. Então, ela vai aprendendo isso, ela espera das relações dela amanhã, do namorado, da namorada, algo parecido. E aí vem as frustrações, porque o mundo não vai ser assim. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o que a gente faz com o nosso filho se torna uma referência, positiva ou negativa. Depois eles vão se espelhar nisso ou vão negar isso, porque também isso é caminho, né? Sem volta. Eu posso ter todo o controle do mundo, achar que eu estou sendo para meu filho 100% e vai ter coisas que ele vai achar muito ruim em mim. Ok, não tenho controle sobre isso. E ele vai amanhã, enquanto adulto, se espelhar em mim em muitas coisas, mas também vai negar muitas coisas minhas e vai fazer o caminho dele. Né? A gente precisa ser uma referência. E referência precisa ter, né, consistência e coerência. Então, ele tem que ter em quem se Firmeza. espelhar, né? Em um espelho. E aí, se eu quero que meu filho seja... eu quero que ele seja ético, que ele seja uma pessoa realizada. Ok. O que você está fazendo ao longo desses 15, 20 anos para que ele seja ético? Você mente? Você promete uma coisa e não cumpre? Você compra coisas... tem pequenas corrupções, né? De comprar coisas falsificadas, de enrolar, isso também é corrupção dentro do dia a dia, né? Aí eu quero que ele seja responsável e ele assume algumas coisas na casa dele, né? Ele tem horário de acordar, ele assume os deveres dele da escola, ele limpa a casa. Como é que ele vai se tornar responsável se ele não experimentar ao longo da vida dele situações onde ele está colocando em prática essa habilidade? Como é que ele não vai se tornar ético se ele não tem pequenas pílulas de ética no dia a dia dele? Como é que ele vai ser empático se ele não experimentar no dia a dia dele situações onde ele possa entender o outro, né? Ouvir o outro, falar de si? Não tem outro caminho. A gente só aprende fazendo, né? Nós nos tornamos humanos convivendo, nos relacionando, aprendendo todos os dias, né? Como ser diferente. O Rogério fez uma pergunta. Larissa, como é possível distribuir a atenção do adolescente com o estudo? Rogério, um querido amigo de Campinas. Que bom ver você aqui, viu? É difícil mesmo, né? Porque o adolescente tem 1000 outros interesses. O mundo está borbulhando, né? Tá ali um convite à vida. E a escola nem sempre acompanha, né, esse interesse. Então, a escola é como se fosse realmente o lado da obrigação, né? Da responsabilidade, do ter que fazer para ficar livre e fazer as coisas que gosta. Então, a melhor forma de conciliar isso é ouvindo como eles vão sugerir, né? Adolescente sempre é a melhor opção. Antes de dar uma recomendação, ouvir. O que é que você... Escola não tem negociação. Estuda tá dentro daquele limite que não tem negociação. Tem que estudar. Ou estuda com prazer e alegria, ou estuda sem querer, mas tem que estudar. Então, qual é a sua sugestão?
para dar conta disso. Você quer dividir, se você tem 24 horas agora, né? 24 horas não, você tem 12 horas, 18 horas no seu dia agora para organizar seu estudo. Fora as aulas online, que são agendadas pela escola, todo outro tempo está na gestão desse adolescente. Então, como é que você sugere organizar o seu tempo? Ouça o que ele tem para falar e veja se é uma coisa, né, plausível, aceitável. Se for, beleza. Se ele se propor a fazer isso, ele vai propor com muito mais, ele vai assumir com muito mais gosto, porque foi uma sugestão dele, do que alguém obrigando. Você tem que estudar de tal hora, se ele não vê sentido nisso, né? E aí você vai vendo se aquela recomendação dele é coerente, está dando conta, né? Ele está garantindo, aí, olha, tá achando que está pouco demais, olha aqui o volume de atividade que você tem, você acha que está suficiente? Ah, acho, então vamos lá, quer me mostrar que você aprendeu? E a gente vai o quê? Supervisionando aquilo ali, né? Dando voto de confiança. Tem um livro de Jenny Nelson sobre disciplina positiva na adolescência, que eu acho que ela faz um paralelo lindo, que ela diz que o adolescente, que o pai do adolescente é aquele copiloto. Quando a criança é pequenininha, a gente está dirigindo e ela está do nosso lado ali. Quando ele vira adolescente, a gente entrega o volante para ele e está do lado. A gente não está passando a bola para ele, está ali do lado. Então, eu preciso dar para eles algumas autonomias, dar para eles algumas liberdades. Estou de olho. Se a escolha foi acertada, se escolheu e passou do limite, eu vou voltar para conversar, fazer ele pensar onde é que ele se perdeu. Então, isso também, na verdade, em relação aos estudos, também é isso. Você pode, eu planejei estudar 2 horas. Deixe pagar o preço. Deixa ele se dar conta que o plano dele não foi eficiente. Só que a gente não deixa. Isso. A gente não deixa. A gente vai tirar nota baixa. Deixa ele viver o que é nota baixa na vida. Né? Então vai tirar nota baixa, poxa, aí você tirou 2, tirou 3, eu não aprendo tal conteúdo. Por que será? Será que o que você planejou estudar estava pouco, estava o suficiente? Eles mudam. Porque a gente está ali para ajudar a eles construírem a conscientização. E não fazer o que a gente acha que é certo. E nem tá responsabilizar claro, o outro, sim, por esse insucesso. Exatamente, né? A escolha foi... Assumir realmente essa responsabilidade, porque foi ele que fez. Isso. Ele que planejou, então ele precisa assumir essa responsabilidade. E ele só vai aprender exercitando também, fazendo escolhas erradas. E que bom que as escolhas erradas são agora comigo do lado dele, que não são depois, no futuro. Então, se ele puder escolher agora, eu brinco muito com o pai assim, ele foi pra festa e tomou, bebeu, me prometeu que não ia beber, e bebeu, se excedeu. Ótimo. Agora você pode ensinar ele a se dar conta que o corpo dele tem um limite e que o álcool em excesso faz mal. Em vez de punir, proibir de ir para festa da outra vez, chame para conversa franca. O que aconteceu? Como é que você se sentiu passando por isso? Né? O que você pode fazer diferente da próxima vez? O que você aprendeu sobre você, sobre o seu corpo agora com essa experiência? Nosso papel é esse, de condutor, né? de fazer pensar, de ensinar, e não ficar lá na punição, de proibição, porque isso não ensina. Só ficar no mundo das ideias não é suficiente, não. Eles precisam realmente sentir isso. Uhum. Bom, a gente está quase chegando no final, Larissa. E aí, para a gente tentar, tentar fechar aqui esse momento, vamos pensar de que maneira que a gente pode buscar evitar conflitos desnecessários em casa. A gente já falou bastante a respeito dessa questão dos acordos, né, da conversa, sentar de conversar. Mas eu percebo algumas vezes que os pais eles têm a ideia de que vai bastar uma vez eu sentar com meu filho, conversar com ele, ele vai entender, vai ficar maravilhoso, tudo vai fluir. E não é bem por aí, né? Não existe, né? É investimento diário. Foi bom você trazer isso porque a gente está falando de escutar, de negociar, de dar liberdade, mas tem um limite, né? Tem um limite assim, se a gente combina uma coisa, o combinado vira lei. Se esse combinado não está sendo eficiente, a gente tem que retomar o combinado. Então, construir uma rotina, chegou a negociação, aquilo virou um acordo. Não cumpriu o dia seguinte, não cumpriu o segundo dia, vamos lá, retomar a conversa. Você deu uma sugestão, eu mesmo não concordando, respeitei, né, a sua sugestão, considerei e você não está cumprindo. Então, ela não está eficiente. Vamos repensar? Porque precisa funcionar isso aqui. Nosso papel é esse, né, de amarrar as coisas. Não deixar se esvair. Porque aí também perde a palavra, perde o valor da gente. A gente é autoridade. Então, escutar, negociar, conversar, não é deixar correr solto, não é ser bonzinho, né? Isso também precisa saber que a gente está ali como autoridade. A gente respeita, dá liberdade, mas também estamos olhando que essa escolha tem que ser assumida. E se não é assumida, eu vou voltar atrás, a gente vai reconsiderar essa escolha.
Não é porque eu assumo uma postura de diálogo com você que eu estou sendo uma pessoa permissiva, que eu estou sendo uma pessoa tão legal que você Exato. pode fazer o que você quiser. Não é isso, É não se isso. trata disso, né? Se trata da gente conseguir entender os contextos, saber as possibilidades de cada um, né? O que cada um pode realmente assumir com isso. Exatamente. E quando esse outro, Larissa, o filho, ou sei lá, né? Eu penso que essa questão dos acordos, né? Do diálogo, ele não é só na relação parental, né? Mãe, filho, pai, filho, não é isso. É tudo, Na né? vida. É no geral, é na vida, né? As pessoas com quem você convive, é no trabalho, em qualquer ambiente. É, quando esse outro ele não tem escuta para você, porque às vezes a gente tem situações em casa também, né, de que essa relação ela já está tão desgastada, né, já está tão delicada, o fio já está tão fininho, que eu não consigo mais, né, ter essa escuta para o que você vai dizer para mim. Como será que a gente consegue quebrar isso? Como que a gente consegue É. ir tecendo novas teias? O que eu acredito, né, e o que eu, enfim, defendo muito é o que eu falei, partir sempre para uma intervenção, um diálogo falando da gente. Isso muda tudo. Mesmo aquele que não tem escuta, se você começa abordando, falando de você, sem ser dramático, sem ser vítima, tá? Isso já, tem uma Uhum. abertura. Isso é neurológico, tá? Quando eu acuso, o cérebro se defende, né? Ou luta ou foge, Bloqueia. ou se veja. Quando Isso. eu falo de mim, convoco o outro, né? Quando eu começo com uma pergunta, quando eu falo de mim, o outro se abre. Então aciona uma outra área do cérebro. Isso é físico, né? E aí é uma vertente. E se quando eu estou falando, minha palavra não tem eco, eu vou agir. Eu acho que aí é outro caminho, né? Vou agir, talvez, sendo para o outro que eu espero que ele seja para mim. Isso ensina muito também, isso também quebra muito. Se eu só critico que o outro não me ouve, que o outro só me passa coisa, o que você espera do outro? Eu queria que ele fosse mais compreensivo, que ele fosse mais tolerante. Comece você sendo isso. Em vez de cobrar, de exigir, seja você a mudança que você quer ver no outro. Isso também é primoroso. Isso também faz muito efeito. Né? A gente sair da questão da cobrança, da exigência e passar, de repente, a gente né, se posicionar de outro jeito. O outro, pelo menos, vai dizer, ela tá estranha. Ele tá diferente, né? Que Pelo menos, o aconteceu, que tá né? acontecendo com essa Alguma pessoa? coisa. Alguma coisa É bem por diferente, né? aí. E aí, de É. repente, aquilo ali é o estalo para o que tá acontecendo? Pronto, abrir um canal, né? Requer uma disposição mesmo, né, Larissa? De você querer fazer dar certo, de você querer construir realmente uma relação. E não esperar que o outro, por Isso. imposição, entenda a sua parte e faça o que você quer. Agora, Meire, uma relação você faz de duas pessoas. Então também tem isso. Chega um momento que a gente vê muitos casais, né? Mulheres e homens, falando mulher aqui, que a gente é mulher, mas isso acontece dos dois lados. Tem uma hora também que você já tentou de tudo e o outro não está aberto mesmo, porque não está mais afim. Aí também você tem a escolha. Eu quero continuar nessa relação, eu sempre tenho chance. Eu sempre tenho escolha. Então, se aquilo ali está de um jeito que não é o que eu mereço, o que eu quero, e eu não tenho mais o que investir, eu também posso escolher, né, sair dessa relação. Eu também sou merecedora de uma relação respeitosa, uma relação onde eu tenha um lugar, né, de escuta, de cuidado, porque se eu sou assim, né, com o outro, não tem por que justificar. E aí chega no momento que se eu converso, me posiciono, tento, tem mulheres que ficam um ano nisso e o outro tá fechado já. Então por que eu tenho a obrigação de permanecer numa relação que já tá tóxica, né, tá tóxica, tá danosa para mim? Eu tenho o direito de escolher uma outra vida. Eu não posso fazer isso com filho, né? Com filho eu não posso. Filho eu vou ter que ir até o fim, né? Investindo sem desistir. Porque filho é nosso pro resto da vida. Agora, as outras parcerias eu posso repensar, né? Chegou no momento que eu não dei mais conta disso, porque a relação não se faz só com o desejo de uma pessoa. Não basta desejar estar perto, estar junto. Precisa que o outro também reedite esse desejo de estar comigo o tempo inteiro e revindo a relação, investindo. Quando um dos dois desiste, acaba a relação. E Então, a aí gente está vendo cabe, muito né, cabe a gente também saber perceber essas coisas, né? Até que ponto, isso. inclusive, dentro dessas relações que são tão tóxicas, que me contamina no sentido de eu acabar agindo com a outra pessoa, no caso com meu filho ou com a minha filha, de uma maneira que eu nem gostaria de agir, mas é porque já existem outras coisas que já estão me machucando tanto,
que eu acabo levando isso para um outro lado, acabo extrapolando, né, levando de uma outra forma. E aí eu não educo, me machuco meu filho, fico mais machucada ainda porque eu fiz alguma coisa que eu não queria. Isso. E tudo isso acaba virando, né, todo um turbilhão de situações. É o que a gente fala muito na disciplina positiva, que é a relação de respeito mútuo, em qualquer relação, com a criança pequenininha, com o marido, com o funcionário, com o chefe. A gente tem uma relação de firmeza e gentileza. Então, gentileza é o respeito pelo outro, né? De ouvir o outro, de escutar. Isso que a gente está falando, de escutar, de conversar, de ouvir, de negociar. E a firmeza é respeito por nós. É esperar e se colocar no lugar de que também exige respeito desse outro. Então, se alguma relação chegou no ponto de estar desrespeitosa comigo, eu vou ser firme também, dizer isso eu não tolero. E aí meu filho está assistindo isso, né? Minha filha está assistindo isso. Quantas meninas assistem a mãe ser maltratada? E aprendem que amor é bater, é humilhar, e buscam relações assim no futuro. Quando eu falo com os pais, isso os pais ficam muito... Tem que ser assim. Exato, porque isso é amor. Eu amo, né? Eu amo minha filha, mas eu bato. Então a criança aprende, a mulher no caso, né? Aprende que amor e agressão, amor e palmada estão ligadas, andam juntos. Então ela ouvir do namorado uma grosseria ou um empurrão, não vai chocar ela. Vou bater em você porque eu te amo. É uma maneira de você aprender, né, que esse aqui é o caminho. Não mesmo. Como é contraditório isso. Não, pois é. bastante, e ela aprende mesmo. Eles aprendem mesmo, aprendem e toleram as agressões da vida. Uma criança foi criada num ambiente onde não existe tolerância para agressividade, onde não é aceitável, onde isso é inegociável. Qualquer situação que se imponha na vida dela no futuro dessa ordem de agressividade, ela vai se chocar. Peraí, nem meu pai gritava comigo, minha mãe nunca me gritou. Isso vai soar para ela, né, com uma coisa que vai chocar. Estranheza. E ela vai se posicionar de maneira assim, não me trate assim, me respeite. Uma criança que vive como isso é banalizado, né, uma rotina, ela vai naturalmente interpretar isso como uma rotina, uma possibilidade no futuro. Então, nesse isso momento... também é inegociável, né? Também. É inegociável. Deve ser. Se submeter a uma agressão. Isso, com certeza. Isso. Aí é a parte, né, do limite que nós colocamos para o mundo. Até aqui, né, daqui você não passa. Né? Eu respeito por mim, né, pela minha dignidade, pela minha história, pela mulher que eu sou, pela pessoa que eu sou, enfim. Né? É isso mesmo. Larissa, eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento. Peço desculpas, é que eu não consegui ler todas as perguntas. É muita coisa bacana, né? A gente fica aqui. A gente queria parar uma para conversar. Para falar direitinho, né, de cada tópico, mas infelizmente não dá. Mas agradeço muito a disponibilidade nesse 15 de maio, Dia da Família, de estar aqui com a gente, trazendo tanta contribuição. Obrigada de verdade. Obrigada a todos que assistiram também. Eu vou deixar fixado, tá, na página da escola, essa live para quem quiser ir assistir depois. Obrigada a vocês também mais uma vez, a Educalis, pela essa parceria. Estou sempre disponível quando vocês me convidam, adoro falar sobre isso. E também, assim, tanta gente bacana que teve aqui, pessoal da Tempo de Criança daqui de Salvador, os professores que trabalham comigo, amigos, muito, muito bom. Essa troca foi muito especial. Obrigada também, Miri. Verdade. Muito obrigada, viu? Beijo. Vai ficar gravada a live, gente. Ótimo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa. Obrigada.